Olá, amada irmã, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, esteja na santa paz do Senhor. Sou mais uma vez aqui nesse canal, Palavra com Rose Gomes, trazendo esses episódios pela manhã, Café com Rose Gomes. E hoje eu quero continuar trazendo uma mensagem que venha abrir a sua visão. Muitas vezes nós ficamos sendo iludidos, por profecias e revelações. O povo gosta muito disso. Às vezes nós ficamos aí atrás de palavras, essas palavras que dizem, olha, esse vídeo é para você, quando você vê esse vídeo vai mudar a sua história, dia 5 vai acontecer algo tremendo na sua vida, eu vejo Deus te tirando desse lugar, te levando para um lugar assim que vai ser maravilhoso, e várias promessas que são aquelas promessas que nós queremos ouvir, né? Quem que não quer? Uma coisa é certa, quando Deus fala, Ele cumpre. Então, quando Deus usa uma pessoa para falar conosco acerca de algo, e foi Deus que falou, você pode esperar que vai acontecer. Mas, infelizmente, há pessoas que usam o nome de Deus para falar isso, para ficar enganando o povo. Nós precisamos entender que toda profecia verdadeira é aqui, está na palavra de Deus. Às vezes nós queremos que a Maria Joana, o irmão José, nos traga aquela palavra, aquela profecia que vai fazer assim algo mágico nas nossas vidas. Nós queremos uma transformação mágica, Achamos que a palavra de Deus é um fast food espiritual. Gente, não é dessa forma. As coisas de Deus funcionam de outro jeito, tá? Então nós precisamos entender que se eu tenho um compromisso com Deus, Deus tem um compromisso comigo. Se eu busco ao Senhor de todo o meu coração, tenho entregado a minha vida nas mãos dele, ele vai fazer se cumprir a sua palavra em nossas vidas. Há momentos de dificuldades, como o próprio Jesus nos disse, No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, porque eu venci. Então nós vamos passar por algumas situações, mas o que vai fazer a diferença de Deus mudar a nossa história é continuarmos na presença do Pai. E outra situação, precisamos renunciar ao pecado. Precisamos aceitar Jesus como nosso único e suficiente Salvador e a partir de então caminhar rumo à promessa. Então nós precisamos entender que as coisas de Deus são sérias. Quando Ele usa alguém para falar conosco, as coisas vão acontecer, porque é Ele que está falando. Mas há pessoas que usam disso, porque Deus mandou falar tal coisa. A partir de hoje vai acontecer tal coisa. E você está com a vida toda aí desgrenganhada na presença do Pai, às vezes está passando um processo espiritual também, que precisa se levantar em oração e jejum, como eu tenho deixado aí para vocês no canal. Nós precisamos entender como o nosso Deus trabalha, para que nós não ficamos aí decepcionados. Daqui a pouco não estamos mais acreditando em nada, porque eu ouço tanto palavra, tanta coisa que as pessoas falam e nada acontece. Gente, a palavra do Senhor ela é real, ela é verdadeira, ela acontece. Mas tem sim as condições, tá bom? Eu vou deixar para vocês aqui, para nós entendermos que o nosso Deus ele não mudou, não é isso que nós falamos? Se Deus agia assim no passado, ele continua agindo. Então, às vezes, o que está nos faltando é um posicionamento na presença de Deus. Você precisa analisar a sua vida. Fazer algumas coisas que são necessárias, que está diante das tuas mãos, aguardando que o Senhor faça parte dele, que é o impossível, mas o possível somos nós que fazemos. Então aqui, na palavra de Deus, segundo Crônicas, capítulo 7, e o versículo 14, diz assim, olha só o que Deus fala para o povo ali, que estava querendo que Deus mudasse a história deles, que estava passando por uma situação difícil, e a resposta de Deus para eles foi essa. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Isso é uma receita para nós. Então falou para aquele povo e essa palavra é para nós, por isso que está escrito aqui. Eu preciso entender como que o nosso Deus trabalha. Então, se eu estou orando ao Senhor, estou pedindo algo, Preciso que Deus intervenha, entre com providência. Eu preciso analisar como está a minha vida na presença do Senhor. Se tem algo que eu preciso renunciar, se tem alguma coisa que eu preciso liberar perdão para alguém, essas coisas impedem de Deus responder essa oração. A palavra do Senhor fala aqui que quando eu vou entregar minha oferta para o Senhor, para que Ele receba a minha oferta, Ele fala, se você vai entregar a sua oferta, então você analisa, vê se você tem alguma coisa com algum irmão, vai até ele, peça perdão e depois entrega a oferta, porque se você fizer isso de forma incorreta, tá lá com seu coração amargurado, tá bravo com alguém, não consegue pedir, não consegue liberar perdão e vai entregar a oferta, Deus não recebe a oferta. Então muitas vezes não conseguimos entender por que nós fazemos algumas coisas na presença do Pai e parece que não tem resposta. Parece que Deus está fazendo vista grossa para nós, Porque Ele quer que você se posicione.
Tem algumas coisas que precisam ser acertadas para estarmos na presença do Pai. Nós vemos aqui na Bíblia que um rei, né, o rei Ezequias, Deus mandou que um profeta fosse até ele falar para ele, olha, coloca a sua casa em ordem porque você vai morrer. Ezequias era fiel a Deus. Então, quando Ezequias ouve essa profecia, ele se vira do lado ali, né, e começa a orar ao Senhor. O profeta foi embora e ele começa a orar ao Senhor. Pedir ao Senhor, Senhor, não me leve não, me dá mais alguns anos de vida. E Deus ouve a oração de Ezequias, porque ele era fiel a ele, tinha uma vida na presença do Pai. Então, a oração dele foi respondida de imediato. O profeta está indo embora e Deus fala para o profeta, volta e fala para Ezequias que eu vou acrescentar mais 15 anos de vida para ele. Ele fez uma oração ali, uma oração que ele ficou gritando, não, ele virou e começou a falar com o Pai. Mas como ele era fiel, como ele tinha uma vida na presença do Pai, o Papai do céu respondeu ele na mesma hora. Uma resposta imediata às suas orações. Então isso pode acontecer conosco também. Mas precisamos ter nossa vida no altar. Precisamos ter compromisso com Deus, porque Deus é fiel, não é isso que nós falamos? Mas Deus é fiel, Deus é maravilhoso e você é fiel a Deus, porque Deus é fiel, nós já sabemos disso. Mas nós precisamos ser fiel ao Senhor. Temos uma vida na presença dEle. Buscar a presença do Pai. E quando nós orarmos, o Senhor responderá. E não está escrito na palavra do Senhor também? Agrada-te do Senhor e Ele concederá o desejo do seu coração. Agrada-te do Senhor. Como que eu agrado ao Senhor? Eu preciso entender o que Ele gosta. Eu preciso saber como que eu devo estar na presença do Pai, para que eu esteja agradando. Então, quando eu orar, os meus desejos serão atendidos, porque eu sou uma mulher, porque eu sou uma serva, um servo fiel a Deus. Eu procuro andar na sua presença, eu procuro agradá-lo com as minhas atitudes. Então é dessa forma, se você quer obter resultado nas suas orações e não ficar sendo essa cristã que fica dependendo de palavras, de profecias, porque fulana de tal, liga lá para ela ou fala com ela que ela revela o oculto, né, o escondido. Era assim que as pessoas falavam, fulana de tal, ela revela o oculto e o escondido. Eu já ouvi tantas profecias e não aconteceram nada, porque não foi Deus que falou. Quando Deus fala, Ele se responsabiliza pelo que Ele está falando. E as maiores profecias estão aqui na palavra. Às vezes, não preciso que alguém me fale. Não, só lê a palavra, você vai ver como que Deus agia, quais são as promessas que o Senhor deixou aqui para nós. Nós só precisamos tomar posse em nome de Jesus. Amém? Que essa mensagem entre no seu coração, que o Espírito Santo produza bons frutos. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.